Você é MEI e percebeu que o seu faturamento cresceu nos últimos meses, e aí você está vendo que já ultrapassou o limite do MEI ou que vai ultrapassar esse limite de 81 mil no ano nos próximos meses? Se isso aconteceu, calma. Isso não é um problema, é sinal de crescimento. Só vira um problema se você ignorar. Se você está chegando aqui agora, prazer, eu sou a Esté, fundadora e contadora da Monse Conte, a contabilidade das mães empresárias digitais. Aqui a gente torna crescimento em decisão consciente. O limite do MEI atualmente é R$ 81 mil dentro do ano. Isso vai dar uma média de R$ 6.750 por mês. Mas isso não quer dizer que você só pode faturar 6.750 dentro do mês. Pode haver uma variação, então pode ser que em um mês você fature 10 mil e no outro mês fature 2. Isso não vai te desenquadrar. O que desenquadra por excesso de faturamento é a contagem dentro do ano, então de janeiro a dezembro. O que muita gente também fica na dúvida é se esse limite é cumulativo, ou seja, por exemplo, se você no ano de 2024 faturou 40 mil, significa que em 2025 você só pode faturar mais 41? Não, esse limite é zerado sempre que vira o ano. Então, dentro do decorrer de um ano, ou seja, do ano corrente, você pode faturar até 81 mil no ano, independente se em um mês você faturou mais ou menos do que os 6.750, que é a média mensal. Quando que esse faturamento de 81 mil vai diminuir? No primeiro ano de abertura. Quando você abre o MEI, no primeiro ano de funcionamento do MEI, o limite ele é proporcional aos meses que esse MEI vai ficar aberto dentro daquele ano. Então, se você abre o MEI em janeiro, você tem os 81 mil de limite. Mas se você abre o MEI em fevereiro, você tem os 81 mil menos os 6.750, que é a média do mês. Então, quanto menos meses o MEI estiver aberto, menor vai ser o limite de faturamento dele. Isso significa que se você abre um MEI em dezembro, o limite de faturamento daquele ano para você que abriu o seu MEI em dezembro é de 6.750. Ou seja, quanto menos meses aberto, menor é o limite do faturamento. E o que acontece é de muitos MEIs desenquadrarem durante o ano por não saberem que se você abre um MEI no decorrer do ano, o limite de faturamento é menor, ele é proporcional aos meses em que o MEI estiver aberto. Então, o que vocês têm que pensar aí é que não vai importar o mês a mês, não vai importar se, por exemplo, você fatura pouco no começo do ano, mas muito no final do ano. O que importa é o conjunto do ano. E esse conjunto tem que ser observado. Outra coisa que muitas pessoas ficam em dúvida é, mas eu só ultrapassei em R$ 2. Não importa se é em 1 centavo, R$ 2 ou 3, 4, 5, 10, 20 mil a mais. O desenquadramento é a partir de um faturamento de 1 centavo que seja a mais, você já é desenquadrado. E aí, quando acontece esse excesso de limite, nós temos dois cenários possíveis, tá? O primeiro cenário é quando você ultrapassa o limite em até 20% do limite total. Ou seja, você pega os 81 mil, aplica 20%, ele vai te dar ali, se eu não me engano, é 16.200, estou fazendo a conta de cabeça, tá, gente? Mas dá em torno aí de 16 mil reais. E aí você faz o quê? Você soma nesses 81 mil esses 16 mil, que vai dar 97 mil e uns quebradinhos ali. Se você faturou até esses 97 mil, você fica desenquadrado a partir do ano seguinte. Ou seja, se você chegou em dezembro e viu que faturou 97 mil e pouquinho, você vai comunicar o desenquadramento e vai ser desenquadrado a partir de janeiro de 2026. Tá? Isso a gente falando de dezembro. Se isso acontecer já, por exemplo, no meio do ano, você não pode mais emitir nenhum tipo de nota ali, mais nenhuma nota, não pode ter mais nenhum faturamento no MEI para ser desenquadrado no ano seguinte. Quando você ultrapassa em mais de 20% do limite, a Receita Federal vai retroagir o seu período como MEI. Ou seja, se dentro do ano, supondo que você chegou em novembro e você viu que você faturou mais desses 97 mil, supondo que você faturou 100 mil, a Receita Federal vai retroagir o seu ano de 2025, ou seja, você deixa de ser MEI ainda dentro do ano e tem que retroagir. Ou seja, a partir de janeiro de 2025, você já passa a ser tributada como ME.
Esté, e tudo que eu já paguei de imposto do MEI, você tem direito a pedir a restituição. Uma vez que, como vai ser retroagido e você vai ser tributada como uma ME desde o início do ano, você vai ter que entregar as obrigações de uma ME desde o início do ano. Isso significa que impostos vão ser apurados em atraso. Então, você vai ter que recolher o imposto em atraso e o imposto que você pagou como MEI, como não era devido, você pode pedir o ressarcimento. E se você hoje não sabe qual é o seu cenário, é importante que você não decida isso no escuro. Aqui na Monsiconte, eu faço uma consultoria contábil estratégica, justamente para analisar o seu faturamento e te entregar o melhor caminho para que você siga agora com base nos seus números. Cada decisão é personalizada por empresa. Assim a gente te orienta qual o melhor caminho a seguir sem prejuízo e sem susto. O link está aqui na descrição. Então, qual é a solução para que você não tome o susto de descobrir que foi desenquadrada retroativamente ou que está à beira do desenquadramento e não se preparou para isso? Você tem que fazer um acompanhamento mensal do seu faturamento. Então, é muito importante que você saiba qual é o seu faturamento. Por isso que aqui a gente bate tanto na tecla de que, mesmo que você seja MEI, é importante que você emita a nota, porque emitindo todas as notas, você tem um controle total do seu faturamento. Mas em 2026 a gente ainda, como MEI, não é obrigado a emitir todas as notas. Realmente, ainda não é obrigada. Mas lembre-se que o ano de 2026 é um ano de transição e adaptação. Se você começar a emitir as suas notas agora, quando chegar em janeiro de 2027, onde o MEI vai ser obrigado a emitir todas as notas, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, você já vai estar acostumada. Aproveite o período de transição, porque no período de transição e adaptação não há cobrança de multas caso você erre ou não emita alguma nota. Então, isso é muito importante para que você se adapte ao novo sistema que está para entrar. Então, comece já a emitir todas as suas notas para que você tenha o controle total do seu faturamento. Tendo o controle total do seu faturamento, é muito mais fácil você ter a visão do todo e saber qual é o momento certo de desenquadrar. Você não precisa desenquadrar no susto porque percebeu que já ultrapassou o limite. Fazendo o acompanhamento, quando você percebe que está chegando próximo ao limite, você se programa para fazer um desenquadramento programado, ou seja, você aproveita todos os benefícios do MEI até onde lhe pode, te cabe, onde é possível, viável e legal que você se utilize dos benefícios do MEI, para quando você vá fazer o desenquadramento, que pode ser feito no decorrer do ano, você faça de forma segura, sem pagar nenhuma multa ou juros por conta disso. Agora tem que ter também uma atenção ao que você não pode fazer, vendo que está próxima de alcançar ali o limite. O que você não pode fazer? É esconder o seu faturamento, passar a receber na pessoa física, tudo isso para não estourar o limite, porque isso está acabando. Hoje em dia a Receita Federal já sabe quais são as suas movimentações e as movimentações do seu CNPJ. Então não adianta você querer tentar esconder para postergar um possível desenquadramento. A gente aqui, por mais que a gente reclame do sistema tributário, da alta dos impostos, porque a carga tributária é muito alta, nós temos que entender que hoje são as regras. Para empreender, as regras são essas, e essas regras já são conhecidas há muito tempo, sempre foi assim. Então, quando a gente opta por empreender, a gente está optando por seguir as regras do jogo. Então, não esconda o seu faturamento, não pare de emitir nota, não receba os valores na pessoa física para que você não se complique, tentando evitar o inevitável. Então, você não pode ignorar um problema que mais hora ou menos horas vai chegar para você. Se você está vendo que você está repetidamente ali há anos, já estourando o limite do MEI, ignorando isso, a chance de você receber uma notificação da Receita Federal falando que você foi desenquadrada retroativamente, tendo que pagar multa e juros por isso, é grande. E a Receita Federal, ela costuma esperar alguns anos para fazer isso, justamente para quê? Quando você receba a notificação, já esteja tudo em atraso. E além de ter que pagar o imposto, você ainda vai pagar o imposto com juros e multa de um período enorme. Então, não ignore os fatos. Aprenda a conviver com eles, aprenda a controlar o seu faturamento para que você saia do MEI de forma organizada e programada. E aí, não se esqueçam que a Receita Federal ela cruza todas as informações. As informações hoje estão muito mais ágeis, muito mais rápidas, então o cruzamento está muito mais rápido. E aí, quando a Receita Federal te notifica, a conta já está astronômica. Aqui, é válido você pensar que quando você ultrapassa o limite do MEI, não significa só que você vai ter mais impostos a pagar. Veja pelo lado positivo, a sua empresa cresceu, você está evoluindo, conquistando mais clientes e já está pronta para alcançar um novo patamar,
onde o limite de faturamento não vai ficar te prendendo. O que eu vejo de muitas MEIs que chegam aqui é que elas se reduzem ao limite do faturamento do MEI por medo. E elas têm um potencial gigante de faturar muito mais, mas têm medo de dar esse passo. Esse passo é o passo natural da evolução. Se nós continuarmos todos os anos igual ao que a gente era no ano passado, significa que a gente não evoluiu. A mesma coisa acontece com a sua empresa. Se você continuar sempre assim, sua empresa não vai evoluir nunca por medo. E o medo te atrasa, te paralisa e te impede de viver o extraordinário que eu tenho certeza que você pode viver dentro da sua empresa. Quando o seu negócio evolui, ele precisa de uma nova estrutura, um novo posicionamento seu, e esse novo posicionamento começa em não esconder os fatos, buscar ajuda para seguir daqui em diante regularizada e em paz com a Receita Federal, com os impostos que você precisa pagar e segura de que você está fazendo o que é correto. Então, não cresça sozinha, cresça com a estrutura e segurança que você precisa para usufruir da liberdade de empreender. Então, se você já ultrapassou o limite ou está próxima disso, não espere que o susto aconteça, não espere que as coisas aconteçam para que você se regularize. Tenha consciência, acompanhe seus números e procure a Monsiconte para te ajudar nessa nova jornada. Mesmo porque a partir do momento que você desenquadra do MEI, você precisa do acompanhamento de uma assessoria contábil. E ninguém melhor do que a Monsiconte para fazer isso por você. Dá uma olhadinha nos links aqui da descrição, se organiza porque a sua empresa merece crescer com segurança. A Monsiconte, a contabilidade é leve, o olhar é estratégico e o cuidado é real.